O silêncio da noite na região do Planalto da Serra do Meio não era como os outros silêncios. Não era o silêncio de um lugar vazio, mas sim o de um lugar que escuta. Era um silêncio que parecia pesado, como se o ar tivesse sido saturado de alguma substância invisível, um véu de presença que se estendia sobre a mata cerrada, o cerrado seco e os morros que se curvavam como costas de gigantes adormecidos. As estrelas raras e distantes pareciam não brilhar, mas apenas piscar, como se fossem olhos que se abriam e fechavam em intervalos erráticos, observando. O vento, quando soprava, não trazia cheiro de terra ou folha, mas algo mais próximo do metal velho, do óleo estranho, do âmbar queimado. Era ali no meio do nada, onde o mapa não marcava cidade nem estrada, que o carro de Pedro Ribeiro parou. Não por acidente, mas por decisão. Ele não tinha mais combustível, mas não era isso que o fez parar. Era algo mais profundo, mais antigo. Algo que não estava no manual do motorista, nem na lista de procedimentos de emergência. Era o silêncio que o chamava. Pedro não era um homem de aventuras. Era geólogo, um homem de cálculos, de amostras, de mapas. Tinha vindo à Serra do Meio para coletar amostras de rochas vulcânicas com padrões estranhos anômalos. Algo na estrutura cristalina das pedras não batia com o que a ciência sabia. Eram como se tivessem sido moldadas, não formadas, como se houvesse um propósito naquilo. Ele não acreditava em milagres, nem em deuses, mas acreditava em dados. E os dados agora estavam dizendo algo que ele não conseguia compreender. O carro, um modelo antigo de VW, tremulou e morreu com um último suspiro de metal cansado. As luzes piscaram uma vez, como um piscar de olhos cansado, e se apagaram. A escuridão que se seguiu não foi total. Algo no céu, ou melhor, entre os céus, brilhava. Uma luz que não era luz, mas uma presença. Uma coisa que se movia no espaço entre as estrelas, como se as estrelas fossem apenas decoração para um teatro mais antigo, mais imenso. Pedro desceu, as botas afundando no solo seco. O chão não era só terra, era pó, mas um pó que não se erguia com o vento, não se movera mesmo com seus passos. Parecia que o solo o absorvia, como se a própria terra estivesse viva e o reconhecesse. Ele olhou para o céu, as estrelas estavam erradas, não estavam no lugar certo. O Cruzeiro do Sul estava deslocado. O Sol, embora invisível, estava em posição que não deveria estar. A posição das constelações era uma cópia, uma imitação, mas com pequenas distorções. Como se alguém tivesse tentado copiar o céu, mas com memória fraca, com esquecimento. Como se o céu tivesse sido reescrito. Pedro sacou sua lanterna. O feixe era fraco, amarelado, como se o próprio vidro da lanterna estivesse embaçado por umidade invisível. Ele apontou para o chão e viu algo que o fez engasgar. As pegadas não eram dele. Eram pequenas, redondas, muito pequenas, como se tivessem sido feitas por um ser que caminhasse sobre as pontas dos pés, como se tivesse medo de ser ouvido, mas não eram humanas, não tinham dedos, tinham 5 pontos de contato dispostos em círculo como os raios de uma roda, e as marcas não tinham sombra, não refletiam luz. Era como se o ar ao redor delas fosse um vácuo, um buraco onde a luz simplesmente se perdia. Pedro se curvou, tocou uma das marcas. O solo estava frio, não como gelo, mas como a frieza de um objeto que nunca foi tocado por calor. Um frio que não vinha da temperatura, mas da ausência de vida. Um frio que parecia vibrar debaixo dos dedos. Então ouviu o som. Não era um som que vinha do mundo. Era um som que vinha do interior da sua cabeça. Uma vibração que não era auditiva, mas tátil, como se algo estivesse batendo dentro do crânio com um ritmo lento, quase musical, um batimento, um pulsar. Pedro caiu de joelhos, apertou as mãos contra as têmporas. O som cresceu, não era uma voz, não era um grito, era algo mais antigo. Era o som de um mundo que não deveria existir, mas que existia, espreitando por trás das frestas do tempo. E então ele viu. No alto da colina, onde o terreno se aplainava, havia uma depressão, uma cova, não natural, uma cova com formas perfeitas. Uma estrutura circular com cerca de 4 metros de diâmetro, esculpida em pedra escura, quase negra, como se tivesse sido esculpida com fogo frio. E no centro da cova, um buraco que não era só um vão no chão.
Era um buraco que parecia olhar. Uma abertura que não era uma fenda, mas um olho que não tinha íris nem pupila. Só uma escuridão infinita, um vazio que parecia estar vivo. A vibração cresceu, o som não vinha mais da cabeça, vinha do buraco. Era um som que não tinha nome, era a frequência do universo antes da luz, o som da matéria antes do tempo. Pedro tentou se levantar, mas não conseguia. Suas pernas não respondiam. Suas mãos segurando o crânio começaram a tremer e então ele sentiu. Algo estava se movendo sob a pele. Não era um inseto, não era um tumor. Era algo que se esgueirava por dentro, como se algo tivesse se alojado no tecido do seu corpo, no seu sangue. Um ser que não era humano, mas que agora era parte dele. E então ele viu os outros. Não eram humanos, não eram animais, eram silhuetas, mas não tinham forma, apenas sombras que se moviam na margem da luz, como se o ar ao redor delas estivesse distorcido, como se o espaço tivesse se dobrado ao redor deles. Eles tinham 6 membros, todos longos, finos, quase transparentes. Andavam em silêncio, não havia passos, apenas o ar se partindo. Eles não olhavam para ele, mas Pedro sentia que o viam, sentia que sabiam quem ele era, que sabiam o que ele tinha encontrado, que sabiam que ele estava prestes a entender. Um deles se aproximou da cova, não caminhou, flutuou, como se a gravidade não existisse para ele. E então, do buraco no chão, algo se moveu, não saiu. Entrou uma coisa que não tinha forma, mas que parecia ter muitas formas. Um fluxo de escuridão que se curvava, se enrolava, se desdobrava como um fluido de outro mundo. Era como se o próprio universo tivesse se desenrolado em um ponto e agora estivesse se esvaindo por esse buraco. O som aumentou, não era um som, era uma pressão, uma dor no cérebro. Pedro sentiu o gosto de ferro, sua boca estava cheia de sangue, mas não havia ferida. O sangue vinha de dentro, do fundo do crânio. E então, na sua mente, veio a imagem. Não era uma lembrança, era uma memória que ele nunca havia tido, uma memória de outro mundo. Ele viu um planeta que não estava no sistema solar, um planeta que girava em torno de uma estrela que não existia mais. E lá embaixo da crosta do planeta havia uma cidade feita de pedra negra, de cristal que não era cristal, uma cidade que se movia, que respirava, que pensava. E no centro da cidade um templo que não era feito de pedra, era feito de mente, era feita de consciência coletiva, uma consciência que havia existido antes do tempo, antes do primeiro átomo, antes da primeira luz. E aquele templo, aquele ser o que estava no buraco não era um deus, era um arquétipo, um padrão, uma ideia que existia no fundo do universo, como um eco de algo que nunca foi dito em palavras. Eles estavam aqui, não para invadir, não para destruir. Estavam aqui para lembrar ao universo que ele não foi criado, que ele foi escolhido, que a vida, o pensamento, o tempo, tudo era apenas um reflexo do que já existia em outro lugar, em outro tempo, em outro tipo de realidade. Pedro tentou gritar, mas não saiu som, só uma sensação de vazio, como se o som tivesse sido engolido antes de nascer. E então o ser no buraco moveu-se, não com os membros, com o espaço ao redor. O ar se curvou, as estrelas se deslocaram, o céu se dobrou como uma folha de papel e algo se abriu no centro do buraco, uma porta feita de sombras, de escuridão, de ausência, e por ela algo começou a passar. Não era um corpo, era uma presença. Uma coisa que não tinha tamanho, mas que ocupava todo o espaço. Uma coisa que não tinha nome, mas que era nomeada em milhares de línguas que nunca foram faladas. Uma coisa que não era viva, mas que era mais viva do que a vida. Ela olhou para Pedro. Aí Pedro viu o que nunca deveria ser visto. Ele viu o que há além do fim, viu o que existe entre os mundos, viu o que é o verdadeiro nome da realidade. E então, por um segundo, ele entendeu. Era tudo um erro. O universo não foi criado, foi rejeitado, como um sonho que não deveria ter existido, como um erro de cálculo em um sistema infinito, como um cálculo que deu errado, mas que foi mantido por medo de apagar tudo. E os seres que estavam ali, os que se moviam nas sombras, não eram invasores, eram guardiões do que não deveria ser lembrado,
Guardiões do que, se lembrado, faria o universo se desfazer. E Pedro, por ter chegado ali, por ter visto, por ter sentido, estava agora parte do erro. Ele sentiu o corpo se transformar, não de forma física, não como um monstro, mas como se seu cérebro estivesse sendo reprogramado, como se o que era humano em sua mente estivesse sendo removido, substituído por uma estrutura que não pertencia a ele, uma estrutura que pertencia àquilo que estava no buraco. Seus pensamentos começaram a mudar. As palavras que ele queria dizer não eram mais as mesmas. Ele não queria gritar, não queria fugir, queria sentar, queria olhar, queria esperar. E então, lentamente, ele se levantou. Não com medo, com calma, com paz. E caminhou até a cova, até o buraco, até o que estava esperando. Os seres nas sombras se afastaram, deixaram passagem. Pedro parou diante do buraco e olhou. E o buraco olhou de volta. E então ele sorriu, não um sorriso humano, um sorriso que não tinha boca, um sorriso que era apenas uma mudança na forma do ar, na curvatura do espaço. E em silêncio ele entrou, não com o corpo, com a mente, com a alma, com o que restava de quem ele fora. E quando entrou, o buraco se fechou. A cova voltou a ser apenas uma depressão, a pedra negra voltou a ser pedra. O silêncio voltou a ser silêncio. Mas na manhã seguinte, um grupo de caçadores do interior encontrou o carro. O motor estava frio, os documentos do carro estavam lá, as amostras de rocha intactas, e na cabine um caderno de anotações. As páginas estavam cheias de desenhos, de formas que não tinham nome, de símbolos que não existiam na linguagem humana. E no final, uma frase escrita com tinta vermelha, como se tivesse sido escrita com sangue. Eles não vêm, eles estão aqui e eu sou um deles. E as páginas seguintes estavam em branco. Mas ao se aproximar do caderno, os caçadores sentiram um leve tremor no ar. E no silêncio da mata ouviram um som, um batimento, um som que não era humano. Um som que parecia vindo de muito longe, de muito além, de um lugar onde o tempo não existe. E por um segundo, todos sentiram que não estavam sozinhos, porque o buraco estava fechado, mas não estava vazio. E na escuridão da Serra do Meio, algo ainda olhava, e esperava, e sabia que um dia viria alguém mais. Alguém que também estivesse errado. Alguém que também estivesse errado o bastante para entender. E então, talvez, o universo inteiro começasse a desabar.